Então vamos lá, galera. Como é que você deve fazer essa revisão? Já te falei que para você estudar e não esquecer, o segredo não está na memorização, apesar de que isso pode auxiliar você em alguns momentos. Já falei também que existem várias formas erradas de tentar revisar, que muita gente ensina por aí que não vão funcionar. E agora eu quero começar dizendo, galera, o que é que a ciência traz sobre isso? A ciência vai dizer, galerinha, que quanto mais rápido você aprende algo, mais rápido você esquece essa mesma coisa. E quanto mais lentamente você aprende algo, mais lentamente você esquece essa mesma coisa. Então vamos lá. Pense o conteúdo de química aí que você quiser. Tem alguns conteúdos de química, galera, que eu consigo ensinar em 1 minuto, mas que na escola eu vou lá e ensino, sei lá, em 2 meses. E que nas aulas do curso, né, ensino em, sei lá, 2 semanas. E por que, professor? Não seria muito melhor você ensinar isso em 1 minuto, não? Às vezes, galera, eu vou lá dar um aulão de revisão, ou recebo esse convite, vou para alguma instituição dar uma aula aí de revisão, e tipo assim, às vezes a galera fica... Eu ensino um bocado de coisa, sei lá, em 20 minutos. E por que isso é possível? Porque você tem como resumir, simplificar, fazer analogias e só falar as sacadas mais importantes. Quer ver um exemplo aqui? Uma informação que pode parecer na sua prova e que você pode saber eu falando aqui agora, tá? A informação é que os carbonatos são os sais básicos mais cobrados do Enem. Informaçãozinha que cai em muitas questões do Enem. Os carbonatos são os sais básicos mais cobrados do Enem. Eu acabei de te dar uma informação de uma questão que já caiu, sei lá, umas 6 ou 7 vezes no Enem. Já caiu mais que vários conteúdos. Eu te falei isso em 10 segundos. Só que sabe o que eu descobri? Que os alunos têm um potencial muito grande de esquecer isso aqui. Aquilo que ele aprende muito rapidamente, ele tende a esquecer muito rapidamente. Então o que eu faço com os meus alunos? Eu vou retomando aquilo ali várias vezes ao longo do ano. Então eu explico isso lá em sais. Aí, sei lá na frente chegou em equilíbrio químico, eu falo de novo. Aí chegou em química ambiental, chuva ácida, eu falo de novo. E sempre que aparece um texto aí que apareça a palavra carbonato, eu vou lá e lembro. Galera, lembre que os carbonatos são os sais básicos mais cobrados do Enem. Mas não é só isso não, tá, galera? Quando você vai estudar, o que eu recomendo que vocês façam? Primeiro, a recomendação é que vocês não concentrem seu estudo todo em um único dia. Assistiu a aula na segunda-feira? Faz as questões na quarta. Pô, professor, mas eu vou ter esquecido já. Pois é isso que você quer, exatamente. Você quer dar o tempo para você esquecer. E na quarta, quando você for lembrar daquilo para fazer as questões, aí você já viu isso aqui em algum lugar, aí você vai revisando aquilo ali, aquilo fica mais consolidado em sua mente. E assim, ó, tem 30 questões no livro, faz 20, deixa 10 para fazer daqui a mais 2 dias. E é nesse processo aí, galera, em que você vai até esquecendo um pouquinho, mas você volta a ver aquele assunto e vai lembrando que o conhecimento ele é consolidado. Quando eu fui preparar minhas primeiras aulas, eu não lembrava de tudo, não. Às vezes, eu preparava até uma pesquinha, preparava o quadro da minha aula num papel, e aí na hora eu pescava por aquilo ali. Mas tem uma hora que de tanto eu fazer isso, eu já consigo desenrolar sem precisar de nenhum tipo de roteiro. E quando eu falo aí dos estudos, galera, é algo muito parecido. Então, assistiu a aula hoje, faz questão daqui a 2 dias, mais algumas questões daqui a 2 dias, manda as perguntas para o professor. Então, aqui no curso, o que a gente faz? A gente tem um grupo em que os alunos mandam as dúvidas para a gente. E a gente responde todas as dúvidas dos alunos em até 7 dias. Então, a gente separa mais um dia daqui a 7 dias para você fazer o quê? Ver as respostas do professor lá. Vendo as respostas, ali você está revisitando aquilo de novo. Tá certo? Então, o estudo não pode ser assim, concentrar, vou estudar química por 4 horas seguidas, porque hoje é dia de química. Não. Bota a química aí 3 vezes na semana, vai fragmentando. E a sensação de que, poxa, eu assisti a aula, entendi o assunto, mas esqueci, isso é natural. Galera, eu já disse até isso algumas vezes aqui já, né? Eu confio na minha didática, mas eu não espero que o aluno saia da minha aula sabendo todo aquele conteúdo. Por mais que eu pergunte, entendeu, fulano? Ele diga, entendi, professor. Eu sei que ele vai esquecer aquilo ali. Eu sei que isso vai acontecer. Então, quando o aluno me pergunta depois, daqui a 1 semana, professor, essa questão que eu não entendi, eu vou explicar para ele como se eu nunca tivesse falado daquilo. Ah, fulano, tá, boa pergunta. Eu já falei aquilo para ele já. Mas é natural esquecer. Inclusive, aqui em casa, minha esposa, ela não consegue entender isso muito bem, não. Ela sempre fala, já te falei isso 1000 vezes.
Eu falo assim, não, moço, nunca me falou isso não. E ela fala, já falei sim. Ela, então as coisas que ela disse pra eu fazer ou para eu não fazer, que eu tô achando que aquela conversa nunca aconteceu e ela tá me dizendo que ela já falou isso aí milhares de vezes. Eu, como professor, sei que esquecer é normal, galera. É normal você esquecer aquela coisa ali que a pessoa falou, mas ela acha que é falta de atenção minha, coisa e tal, né? Eu falo, não, amor, é normal esquecer. Ela é normal, coisa nenhuma. Ela fala assim, não, mas eu não sei imitar ela. Mas enfim, tá, galera? Então é normal esquecer. Então você precisa revisitar isso constantemente. E aí o que é que eu recomendo que você faça, tá, gente? Deu uma dica aqui que tem mais a ver com como funciona o seu estudo de forma de duplo planejamento, né? Eu vou dizer para você o seguinte, né? Nesse momento agora da revisão, tô falando da revisão do final do ano, né? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco a vocês um planner em que eu apresentei para vocês como é que eu ajudo meus alunos a organizar esse processo. Que é um plano de estudos em que eu vou sistematizando ali a aplicação do método. Mas, antes de falar isso, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, no final do ano, a revisão ela tem que ser mais ou menos assim, ó. Pegou aqueles assuntos que você sabe que são os mais importantes, escolhe, sei lá, 30 questões por semana, 30 a 50. Responde as questões, vê onde está essa dúvida, anota o tópico exato da dúvida e depois você vai assistir a aula exatamente daquela dúvida. Daquele ponto, não precisa assistir a aula inteira, só daquele ponto. Se tiver um professor que possa te mandar uma mensagem de voz, mandar um vídeo te explicando exatamente aquele ponto, vale super a pena. Mas então a revisão não é, agora eu vou assistir todas as aulas que eu já assisti de novo. Agora eu vou ver meu resumo de novo. Não. A revisão, inclusive, essa de resumo, inclusive funciona melhor se você tentar lembrar sem olhar para o resumo. Sabe disso? Se você pegar ali o resumo e você, poxa, lembrei disso, você tende a lembrar, mas você esquece depois tão rapidamente quanto esqueceu da primeira vez. Então o que é melhor? Deixa eu tentar lembrar como é que estava a minha anotação de eletroquímica. Eu acho que era assim, você está tentando visualizar, por isso que as cores ajudam, a organização ajuda, tudo mais. Mas assim, voltando aqui, o ponto principal não é retomar os seus apontamentos. Faz questões, porque aquilo serve já para te avaliar e dizer aonde você precisa dedicar uma maior atenção. Então, professor, você não falou que não dá para revisar tudo de tudo? Qual é a solução para isso, então? A solução é fazer as questões dos conteúdos mais importantes, ver daqueles conteúdos mais importantes qual precisa de revisão. Porque imagine, galera, eu fiz 20 questões de eletroquímica, acertei, sei lá, 17. Será que, enquanto que tem, sei lá, termoquímica que também cai muito no Enem, eu fiz 20 questões e acertei 5? Você não vai ter tempo para assistir todas as aulas. Então você vai fazer o quê? Revisitar a termoquímica, que você já viu que ali ficou uma lacuna maior. A eletroquímica está mais fresca na sua mente, você sistematizou melhor, trabalhou melhor aqueles conteúdos. Então a solução para você conseguir revisar de forma adequada, já que não dá para revisar tudo de tudo, é você ter uma avaliação ali, ter como ponto de partida das questões para saber o que você realmente precisa revisar. E quanto à revisão aí durante um ano, galera, eu recomendo que você separe assim, aqui no curso, quem começa comigo no início do ano, em fevereiro, a gente faz 6 simulados. Quem começa no meio do ano, a gente faz 3 simulados. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Separa aí, uma vez a cada 1 mês e meio, fazer um simulado dos conteúdos que você acabou de estudar. Com isso, você vai ver naquele simulado quais conteúdos você teve um menor aprendizado. E você vai, nesse momento aí, após o simulado, aproveitar para revisar esses conteúdos. Então, durante o ano, você também precisa revisar. Como eu falei, não dá para só pegar lá no final do ano. Mas também não é, estudei 10 assuntos, vou agora revisar os 10 assuntos. Faz o simulado. O simulado acaba sendo melhor que provas antigas nesse sentido, porque você vê ali simulado só daquele assunto específico, né? E você sabe exatamente que você deveria saber aquilo que você acabou de estudar. E aí você vai depois revisar em cima daqueles conteúdos que separa ali, sei lá, um dia na sua semana para revisar os conteúdos que você foi mal naquele simulado, tá certo? E agora, galerinha, eu vou mostrar para vocês o nosso planner, o planner do método Química 80+. Eu vou mostrar como é que eu ajudo os alunos na organização aí da sua revisão e dos seus estudos através desse planner, tá certo?